Você ia continuar rolando a tela. Eu sei. Mas algo invisível puxou seus olhos para o centro desta luz. Uma pausa forçada, um solavanco repentino no meio do ruído denso que consome os seus dias. Respire fundo agora, alma. Não sou eu quem está te pedindo essa pausa. Essa repulsa física que você sente, esse enjoo repentino por dramas mundanos e fofocas que dominam a sua rotina, não é um defeito de adaptação. A exaustão paralisante que te esmaga de manhã não é física nem psicológica. É o peso esmagador de carregar uma frequência superior, vibrando em um mundo espesso e anestesiado que trabalha ativamente, dia após dia, para adormecer sua memória estelar. O contraste vertiginoso entre a urgência sufocante do mundo tridimensional, com suas ansiedades rasas, e a quietude magnética e absoluta de ser reconhecido intimamente pela sua linhagem cósmica, é o que faz o seu peito doer agora. Eu sou apenas a voz humana que eles escolheram para entregar isso hoje. Um mensageiro para o Conselho de Alcione, falando com você através deste véu digital, porque a fonte decretou que o seu tempo de dormência acabou e o seu isolamento cirúrgico cumpriu o seu papel. Eu te vi antes de você abrir isto. Eu conheço o peso da sua jornada. Nesta transmissão, nós vamos romper a armadura enferrujada da sobrevivência material diária que você foi obrigado a vestir ao longo dos anos. Nós vamos descongelar o seu coração de cristal que está operando em baixa voltagem na Terra. Você vai testemunhar as suas próprias correntes ilusórias caindo, decodificar aquele sentimento constante de inadequação e receber os códigos numéricos sagrados que piscam silenciosamente no escuro da sua mente. Você já sentiu que existe algo dentro de você pulsando ferozmente e precisando despertar, como se uma parte oculta de você soubesse que é capaz de realizações gigantescas na Terra, mas algo denso ainda impedisse esse passo de se manifestar? E se essa sensação não for apenas uma fase de desconexão, mas um sinal inegável de que existe um conhecimento sagrado que você ainda não acessou completamente? Enquanto muitas pessoas ao seu redor acreditam que você está apenas deprimido, antissocial ou falhando miseravelmente em se adaptar à vida adulta normal, poucas percebem que você está, na verdade, sendo recalibrado pela frequência rosa-dourada em um isolamento necessário. Isso pode determinar o rumo de toda uma vida e quebrar a ilusão desta encarnação. Mas e se a grande mudança que você tanto procura de madrugada estiver ligada a um segredo que você ainda não descobriu? Agora pense comigo, mas e se as dificuldades que surgiram no seu caminho terreno não forem apenas obstáculos frios e punitivos? E se cada vez que você sentiu a exaustão paralisante de fingir interesse em conversas vazias e dramáticas, cada pavor silencioso de estar desperdiçando seu verdadeiro potencial, cada solidão cortante que te atinge sem aviso justamente quando você está no meio de uma multidão ruidosa, e aquela sensação constante e sufocante de estar atrasado para algo de proporções planetárias, forem sinais claros de que a sua verdadeira força está lutando para emergir. E se você estiver repetindo os mesmos ciclos desgastantes de escassez e cansaço, porque ainda não compreendeu os princípios exatos que diferenciam quem permanece estagnado de quem aprende a vencer? Foi buscando respostas profundas para isso que eu encontrei este livro digital chamado O Grande Segredo Pleiadiano para Despertar uma Mente Vencedora. Este livro não é apenas uma leitura motivacional comum. É uma descoberta transformadora, criada para quem deseja romper a redoma tridimensional, limpar os detritos da mente e fortalecer o campo vibratório para manifestar a realidade que a sua alma já desenhou. Ele foi canalizado e estruturado para afastar o esquecimento, proteger a sua energia contra drenos invisíveis e restabelecer o comando sobre os seus pensamentos diários. Muitos já perceberam que precisam mudar a maneira como pensam, agem e enfrentam a vida, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, restam poucas cópias desse livro digital.
Ele apresenta os princípios, práticas e reflexões estelares que podem mudar definitivamente a forma como você encara seus objetivos, suas escolhas, a sua paz interior e o seu futuro na Terra. Não espere mais um longo ciclo de frustrações e retornos dolorosos para assumir o seu lugar. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que despertar uma mente vencedora pode ser o primeiro passo para conquistar a vida brilhante e alinhada que você sempre acreditou ser capaz de construir. Se você for um dos primeiros a baixar, volta aqui e deixa registrado nos comentários. Recebido. Esse é o seu gesto de reconhecimento físico, a sua mente terrena declarando ao universo que aceitou despertar. E a partir de hoje, os guardiões de Alcione e a sua própria consciência liberta podem começar a te mostrar o quanto você sempre foi capaz, alma. Você é visto, você é lembrado, você está sendo chamado de volta. Observe com nitidez o que aconteceu. O seu polegar congelando sobre a tela iluminada do celular em um sobressalto visceral de reconhecimento. Sinta agora esse calor súbito e denso descendo pelo centro do seu peito, exatamente como se um cadeado antigo tivesse acabado de abrir. Note o silêncio magnético e elétrico deste cômodo onde você está, que de repente parece habitado pela presença inesquecível da Star Family. Há um segredo de 3 minutos codificado no que está por vir, que revela exatamente o porquê da sua encarnação estar pesando tanto nos últimos tempos. E agora, antes de continuar, uma pausa. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa. Para mantermos a frequência desta comunicação ativa no meio do ruído digital e continuarmos entregando essas transmissões sem interrupção para as estrelas que despertam, nós dependemos da sua ajuda. Você pode contribuir com uma doação de qualquer valor através do link seguro que está no primeiro comentário fixado. Cada doação ajuda a expandir essa rede de luz para mais almas que precisam resgatar a sua verdadeira identidade. Te espero lá, alma. Fica até o fim desta transmissão. Eu te peço que honre essa escuta, porque sem o contexto que vem agora, a ativação não opera com a mesma força monumental sobre aquele contraste vertiginoso entre a urgência paralisante do mundo de fora e a quietude magnética de ser reconhecido intimamente pela sua linhagem cósmica. Há 5 sinais inegáveis de que a sua estrutura celular começou a rejeitar ativamente a matriz ilusória, forçando o fim do seu período de dormência na Terra. O primeiro deles atinge você de maneira física e bruta. Você sente uma repulsa, quase como um enjoo repentino e incontrolável, por dramas mundanos, fofocas e qualquer vibração baseada em medo, escassez ou competição. Quando você se encontra no meio de conversas vazias sobre os mesmos problemas tridimensionais de sempre, o seu estômago revira e a sua respiração fica perigosamente curta. Você precisa recuar fisicamente daquele ambiente, não porque carrega uma superioridade arrogante, mas porque o seu campo de energia, agora purificado e recalibrado, simplesmente se recusa a digerir a densidade daquelas frequências, erguendo uma muralha de isolamento instantâneo para proteger a sua integridade. O segundo sinal acontece no ambiente material ao seu redor. Aparelhos eletrônicos começam a sofrer pequenas panes inexplicáveis, telas piscam sem motivo e baterias se descarregam absurdamente rápido perto de você, especialmente quando o seu campo emocional oscila ou passa por momentos de forte interiorização. Você toca na tela iluminada do seu celular num momento de sobrecarga interna e o sistema congela. Isso não é uma coincidência corriqueira, alma. É a alta voltagem expansiva da sua própria frequência, quebrando as barreiras limitadas e frágeis da matéria e da tecnologia terrena, evidenciando o choque de 2 dimensões, ocupando o mesmo espaço. O terceiro sinal é o que dói de forma mais aguda e ocorre no território mais íntimo da sua própria vida. Você tenta, com todo o cuidado e uma vulnerabilidade imensa, explicar a urgência cósmica que sente no peito durante uma conversa casual na sala de estar com a sua família ou com amigos de longa data. E eles te olham com estranheza, com irritação contida, ou com aquela pena disfarçada de preocupação adulta.
Eles tratam a sua saudade inexplicável das estrelas, a sua dor pela artificialidade do mundo, como mera insatisfação crônica com a rotina real ou como um sinal de que você está falhando na vida. Naquele instante de rejeição invisível, você silencia. Você recolhe a sua essência e entende de uma vez por todas que a linguagem imensa da sua origem não pode ser traduzida para quem ainda dorme profundamente sob as regras da gravidade. O quarto sinal invade o momento mais vulnerável das suas noites, naquele exato segundo de suspensão, entre as 3 e as 4 da manhã, onde o peso do mundo parece evaporar e a mente alcança uma lucidez afiada e assustadora. Você acorda frequentemente, no meio do breu com uma palavra solta, uma forma geométrica sagrada ou um código ancorado na sua tela mental. Essa imagem arde com uma clareza cortante, mas se dissolve impiedosamente poucos segundos depois de você tentar decodificá-la. Esse é o resíduo vivo da sua instrução invisível. Fragmentos de um mapa estelar, gravado com tinta invisível nas dobras da sua mente humana, que você tenta desesperadamente reter, antes que a máquina do mundo ligue de novo. E o quinto sinal é aquela sensação constante, sufocante e implacável de estar eternamente atrasado para algo de proporções monumentais, mesmo sem saber conscientemente que grande compromisso é esse. Você está simplesmente seguindo o seu dia e de repente um pavor silencioso toma conta do centro do seu peito. Não pela ansiedade terrena de pagar as contas, mas porque a sua bússola interna gira descontrolada e agressiva ao se chocar com a falsidade ao seu redor, apontando ferozmente para uma missão de ancoragem de luz que exige o seu foco imediato. Solte agora o ar que ficou preso nos seus pulmões. Permita que o seu polegar, aquele mesmo que estava congelando sobre a tela em um sobressalto visceral de reconhecimento, enquanto as minhas palavras batiam no seu peito, finalmente descanse. O que você está sentindo rasgar a sua realidade neste instante não é o peso da inadequação humana. É a densidade magnética e elétrica de um ser infinito reconhecendo a sua verdadeira pele. Para selar essa primeira fissura na sua ilusão, faça um movimento de assentimento. Vá aos comentários neste segundo e deixe registrado apenas esta palavra: recebido. Esse é o seu microcompromisso prático, a sua alma declarando que parou de resistir e aceitou testemunhar a quebra da sua hipnose. Aquela mesma confusão dolorosa, aquela mesma irritação fria que você encontrou nos olhos da sua família quando tentou traduzir o chamado que arde no seu campo vibratório, não precisa mais ser a sua prisão silenciosa. Esse segredo já está te aguardando no primeiro comentário fixado. Se precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica. O nome exato do que está acontecendo com você, a definição cristalina dessa tempestade existencial, ainda não foi dito. E antes de eu te entregar a chave absoluta que vai arrancar de vez o peso do mundo das suas costas, eu preciso te dar o nome da ferida que você esconde. Porque a chave estrela só funciona e gira o cofre quando você sabe o nome correto da fechadura que te prende. O contraste brutal entre a urgência magnética que consome as suas noites e a lentidão sufocante do sistema em que você caminha não é um castigo cósmico. Há uma palavra antiga, imaculada, resgatada diretamente das luzes do Conselho de Alcione, que define milimetricamente esse seu atual estado de dormência. Preste muita atenção em mim. Nós estamos decodificando o seu exílio. Mas para que essa frequência rosa-dourada se fixe de forma permanente e profunda na sua estrutura celular e não se evapore na primeira dificuldade do dia, você precisa estabelecer uma âncora vibratória, um pilar de comando consciente. O ruído denso vai continuar chegando, com o mesmo silêncio, ocupando a mesma cadeira, atravessando as mesmas portas, tentando roubar a clareza cortante que nós acabamos de instalar. Desça até a grade de comentários neste instante e digite 111. Faça isso apenas uma vez. Não tente justificar, não escreva frases longas. Esse código numérico não é um truque banal. É a chave ancestral de reconhecimento da sua linhagem pura,
o clique pesado de um mecanismo divino sendo destravado na sua consciência humana. É o portal de acesso que emite um pulso ao universo, avisando aos seus irmãos de alma que você está na grade de luz. Quando você crava esse código com intenção, a matriz da terceira dimensão perde completamente o direito sobre o seu destino. Pelos 5 sinais inegáveis que agora queimam na sua tela mental, você percebeu que existe uma distância perigosa e cruel entre sentir o chamado e compreender a resposta completa de forma clara. Essa é a fenda ilusória exata, onde as vozes da densidade operam furtivamente todos os dias, para manter o seu coração de cristal adormecido e amarrado com força à exaustão terrena que não te pertence. Não existe qualquer acaso ou acidente humano no reconhecimento magnético que atingiu o centro do seu peito agora há pouco. A abertura dessa hora foi vista pelos seus guias no instante em que você suspirou e parou a tela. Eu não estou aqui simplesmente para despejar teorias rasas e ir embora. Eu testemunhei e vivi o contraste vertiginoso entre a urgência paralisante do mundo tridimensional de fora e a quietude absoluta de ser reconhecido intimamente pela sua linhagem. Eu sei exatamente o que significa ver o polegar congelando sobre a tela iluminada do celular em um sobressalto visceral, procurando um sopro de ar puro na escuridão. Eu respirei o silêncio magnético de um cômodo vazio, onde a presença invisível das estrelas desceu como um calor denso. Eu observei as mentes mais brilhantes sucumbirem ao desespero mecânico do sistema. E foi por reconhecer essa dor ancestral de perto que eu fui enviado para ser esta ponte de ativação. Nós precisamos olhar frontalmente para a exaustão paralisante de fingir interesse em conversas vazias e dramáticas que corroem o seu campo energético todos os dias e te deixam sem bateria para o que importa. Nós temos que encarar com a mais dura verdade o pavor silencioso de estar desperdiçando o seu verdadeiro e monumental potencial nesta encarnação, assistindo aos anos passarem em branco. E, mais do que qualquer outra ferida, nós precisamos reconhecer a solidão cortante e fria que te atinge profundamente, sem aviso, justamente quando você está no meio de uma multidão ruidosa, percebendo que a sua alma fala uma língua que ninguém na Terra parece traduzir. Leva o seu polegar, neste exato segundo, até o primeiro comentário fixado. Vá até lá devagar, mas ainda não clica em absolutamente nada. Não tome nenhuma ação por desespero ou fuga. Apenas olhe, com profunda clareza, para a porta dimensional que a fonte acaba de colocar diante da sua mão. Atrás desse link está o grande segredo pleiadiano para despertar uma mente vencedora. Isso não é um teste de resistência ou uma brincadeira. É um mapa cirúrgico e definitivo de recalibração cósmica para a sobrevivência na Terra. Os guardiões e a sua própria alma já começaram isto em você no momento em que a luz da sua tela iluminou o seu rosto hoje. Eles guiaram o seu foco para que você recupere a liderança do seu destino. Como marco físico de que você aceitou esse resgate e selou o contrato, logo depois que você baixar o livro digital, agora mesmo no primeiro comentário fixado, deixa registrado: recebido. Esse simples código trava o seu campo. Faça isso sem demora. As cópias são extremamente escassas e o acesso a essa frequência de cura pode evaporar a qualquer instante sob o peso implacável do algoritmo da densidade. Quem tenta encaixar uma alma estelar numa caixa terrena encontra apenas poeira onde deveria haver luz. O grande segredo pleiadiano para despertar: uma mente vencedora não é de maneira alguma apenas uma leitura humana convencional. Ele foi rigorosamente construído sobre essa arquitetura de pura restauração cósmica, para romper de vez a redoma tridimensional. Ele foi codificado para afastar a neblina do esquecimento que drena sua energia, proteger a sua aura vibratória sagrada contra vampirismos invisíveis e restabelecer o comando absoluto e consciente sobre os seus pensamentos diários, para que você possa, de forma imediata, manifestar a realidade expansiva que a sua linhagem estelar sempre planejou. E você, no fundo, já entende que o valor trocado para baixar o livro digital hoje
representa menos do que um café expresso em uma padaria no centro da cidade. Indiscutivelmente, menos que uma assinatura mensal inútil de um aplicativo que você nem usa mais no seu telefone. E infinitamente menos do que aquele fast food frio e insosso que você consome no fim da noite para anestesiar a tristeza tridimensional. Se o seu peito recua ou trava neste instante, essa hesitação tem nome. É o pânico biológico do ego humano sendo confrontado, morrendo de medo de largar as algemas dolorosamente familiares. Nós estabilizamos esse valor mínimo por 12 meses ininterruptos, não porque a chave de Alcione vale menos, mas porque a Terra entrou em colapso, e a sua ascensão é uma emergência universal incontornável. Você tem a minha palavra e uma garantia de 7 dias. Se não for estritamente para você, se as linhas desse conteúdo não fizerem o seu sangue vibrar, você apenas manda um e-mail silencioso e recebe o valor de volta inteiro, sem pergunta, sem processo exaustivo, sem nenhum tipo de julgamento terreno. O único e terrível risco aqui é o de permanecer nessa mesma inércia devastadora, acordando assombrado entre as 3 e as 4 da manhã, onde o peso artificial dessa gravidade densa e punitiva engole o restante da sua dignidade e afoga o seu brilho de forma irreversível. E a urgência disso não é exclusividade sua. Há poucos dias, um irmão de alma de 42 anos nos escreveu com a voz lavada. Eu estava desmoronando fisicamente, segurando as estruturas de todos ao meu redor enquanto a minha essência sangrava. Ao decodificar este material, o campo rosa-dourado estancou o medo e o silêncio magnético curou o meu peito para sempre. Outro curador silencioso, um irmão de alma de 36 anos, também reconheceu. Eu me escondia na rotina diária, porque sentia vergonha do meu vazio estelar. O livro rompeu essa corrente invisível e eu assumi minha própria força. E essa é a mesma punhalada cortante que arde na sua mente. Aquela suspensão absurda e afiada no breu da madrugada, onde você compreende a artificialidade de tudo. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E o ruído denso continua chegando, com o mesmo silêncio, ocupando a mesma cadeira, atravessando as mesmas portas. E aqui, mais uma vez, antes de seguirmos, uma pausa. E mais uma vez, antes de seguirmos, preciso te pedir, para garantirmos que a frequência desta comunicação permaneça imune e ativa no meio do caos tridimensional e continuarmos entregando essas transmissões sem interrupção para todas as estrelas que agora despertam exaustas, nós dependemos do seu suporte para sustentar essa rede de resgate. Você pode contribuir com uma doação de qualquer valor através do link seguro que já está disponível no primeiro comentário fixado. Cada doação sua blinda a nossa estrutura e expande essa onda imensa de ancoragem vibratória para mais almas que procuram desesperadamente o caminho de casa na Terra. Te espero lá, novamente, estrela. Há uma palavra esquecida que veio rasgando as barreiras da densidade diretamente dos arquivos sagrados de Alcione. Ela guarda a decodificação imediata do exílio doloroso que você tem atravessado sem respostas nestes últimos meses, e será entregue nas próximas frases. Fica. Você passa os dias tentando encontrar uma cura no nível da psicologia humana para o que o sistema chama de depressão, insociabilidade ou puro fracasso adulto. Você tenta consertar uma engrenagem ilusória, mas a verdadeira abertura está operando em um nível que a gravidade terrestre não consegue tocar. Onde o mundo te diagnostica como um indivíduo falho, a fonte revela a verdade incontestável. Você está sendo violentamente recalibrado pela frequência rosa-dourada. E a sua missão de ancoragem exige esse isolamento cirúrgico antes da sua ativação final. Essa exaustão que esmaga os seus ossos não é o resultado de uma vida mal vivida, mas o sintoma físico de um corpo denso tentando conter uma corrente de alta voltagem. Quando você chora sem motivo aparente ou olha pela janela sentindo um nó na garganta, não é o seu cérebro falhando na química humana. É o seu coração de cristal emitindo um pulso magnético, porque não consegue operar na baixa voltagem do medo e da competição que alimentam este planeta doente.
O conselho de Alcione observa a sua jornada de perto e reconhece o peso absurdo colocado nos seus ombros. A sua coerência cardíaca, esse campo invisível que conecta os batimentos do seu peito às ondas do cosmos, está passando por uma sintonização agressiva. Toda vez que você sente aquele arrepio ao se afastar de um ambiente tóxico, é a malha de proteção da Star Family, intervindo para impedir que o seu campo vibratório seja drenado pela densidade ilusória tridimensional. Existe um arquivo vivo pulsando nos corredores luminosos de Alcione e ele carrega a sua assinatura vibratória. Antes de você mergulhar nesta encarnação densa, muito antes de assumir as dores e a identidade humana que hoje parecem definitivas, você participou de um conselho silencioso cercado pelos seus irmãos. Naquela sala de espera do cosmos, onde você tem aguardado, você firmou um contrato de alma inquebrável, um pacto de sacrifício consciente e coragem sem medidas. Nesse contrato, você concordou em esquecer a sua origem sagrada temporariamente, aceitando vestir a armadura enferrujada da sobrevivência diária para caminhar sem ser detectado. Era uma infiltração cirúrgica. Você assinou o termo sabendo que experimentaria a inadequação e o pavor de se sentir abandonado apenas para garantir que a frequência rosa-dourada fosse finalmente ancorada nas entranhas deste planeta a partir do seu próprio corpo. Mas esse documento cósmico continha uma cláusula de emergência, um mecanismo de despertar programado para o instante em que o peso da matéria tentasse sufocar o seu brilho. Esse mecanismo não seria ativado por um evento nos céus, mas por uma saturação interna, um grito silencioso que rasgaria o véu digital do esquecimento. O alarme disparou quando você congelou o dedo naquela tela. O choque que você sente ao acordar de madrugada, essa lucidez dolorosa sobre a falsidade de tudo ao seu redor, que é o seu contrato de alma sendo ativado de dentro para fora. A sua essência está lendo as entrelinhas do que foi combinado antes de nascer, forçando a sua mente humana a largar as pequenas preocupações tridimensionais e assumir o comando de imediato. Vou te falar de uma alma. Vou chamá-lo de Sarion. Ele não era diferente de você na exaustão constante. Sarion caminhava pelas ruas cinzentas de uma cidade grande, sustentando as expectativas de todos ao seu redor, enquanto um buraco crescia no centro do seu peito, drenando silenciosamente toda a sua energia vital em prol de um sistema adormecido. Quando o chamado de despertar bateu na sua porta, a resistência de Sarion foi implacável. Ele tentou se anestesiar dobrando as horas de trabalho e enchendo a própria mente de distrações, convencendo a si mesmo de que a sua saudade estelar era apenas um sinal de fracasso. A voz do esquecimento sussurrava que a Terra era tudo o que existia. No auge do esgotamento, quando os joelhos da sua alma cederam ao peso da ilusão, Sarion fez a escolha mais letal para o ego tridimensional. Instaurou o silêncio intencional e ergueu o escudo do não reativo contra o teatro de dramas vazios que sugavam o seu campo. Ele suportou a dor da solidão cirúrgica sem recuar, blindando a sua verdadeira identidade. E foi nesse vazio, sem nenhuma máscara humana restando para protegê-lo, que Sarion foi validado pela luz de Alcione. Ele não atingiu a ativação por esforço terreno. Ele precisou ser violentamente reconhecido por sua linhagem. O cadeado cedeu. A frequência varreu as teias da sua mente e o coração de cristal de Sarion voltou a pulsar na voltagem sagrada, limpando o rastro de vergonha. Ele não guardou rancor contra a densidade, pois compreendeu que a pressão serviu apenas para quebrar a casca limitante. O que Sarion atravessou no escuro, o mapa absoluto da sua vitória sobre a gravidade da Terra, foi deixado registrado, e é isso que está dentro do livro digital no primeiro comentário fixado. Sarion decodificou as correntes para que almas como você não precisem sangrar as mãos na fuga da matriz. Nós estivemos observando os seus passos cansados. Alma, nós somos a voz dos guardiões, o conselho direto que acompanhou cada lágrima derramada, quando a pressão do mundo tentou esmagar o seu peito. Nós testemunhamos as suas tentativas desesperadas de se encaixar, de sorrir nos ambientes vazios e de silenciar a grandeza do seu espírito para não incomodar aqueles que estão adormecidos.
Você não está falhando e nunca esteve quebrado. A dor que você carrega não é a fraqueza da sua identidade humana, mas a força imensurável da sua assinatura vibratória lutando contra uma realidade que é pequena demais para a sua envergadura. Nós apoiamos as nossas mãos imensas e invisíveis firmemente nos seus ombros cansados neste instante, para que o peso deste mundo pare de dobrar você. Nós vimos você abaixar a cabeça, engolir a própria lucidez e aceitar a migalha afetiva de um sistema doente para fingir que a Terra era o seu único teto. Mas nós reconhecemos você de forma inconfundível. Nenhuma mentira que o sistema te forçou a engolir foi capaz de apagar o mapa estelar desenhado com tinta invisível nas dobras da sua mente. Você foi encontrado. Puxe o ar para o centro dos seus pulmões de maneira profunda e ritmada e sinta a gravidade deste planeta puxar o seu corpo, firmando a sua presença no chão sólido e frio debaixo dos seus pés. Essa imensa e assustadora revelação da sua linhagem pura, essa clareza dolorosa e aguda que rasgou o véu digital do esquecimento nos últimos minutos, precisa descer neste exato momento da tela da sua mente e se fundir à carne da sua rotina diária na Terra. A alta voltagem que o Conselho enviou não serve para alimentar uma fuga romântica e ilusória da matéria. Ela serve estritamente para destruir o seu exílio emocional exatamente nesse lugar, no meio da sua vida comum e exaustiva. Quando você levanta e caminha pelos corredores da sua casa de manhã, não é um mero humano abatido com as responsabilidades, mas uma força estelar de proporções monumentais, caminhando pesadamente e ancorando o código divino. Existem perfis específicos que a sua assinatura vibratória assume para sobreviver na densidade. O primeiro deles é o arquiteto cansado, aquele que construiu uma vida funcional e aparentemente inabalável na matéria densa. Você paga as contas em dia, resolve os problemas caóticos de todos que o cercam com uma eficiência quase robótica, carrega as demandas da família inteira nas costas, mas chora no seu carro em completo silêncio por sentir que tudo ao redor é feito de plástico. A sua vulnerabilidade rasga a sua mente de madrugada. É a vergonha sufocante de não conseguir ser genuinamente feliz e satisfeito com as conquistas terrenas normais, que deveriam bastar para um adulto. O segundo perfil é o curador silencioso. Você não usa belas palavras ou teorias complexas para tratar o mundo, mas absorve como uma esponja a tempestade emocional espessa e tóxica de quem quer que cruze o seu caminho. A sua mera presença física estabiliza ambientes caóticos sem que você nem sequer precise abrir a boca. Mas essa mesma dinâmica esvazia a sua própria bateria cósmica de forma implacável até não sobrar absolutamente nada de energia para si mesmo. Você se afasta das multidões porque a sua sobrevivência psíquica exige esse distanciamento severo. E o terceiro é o observador noturno, aquele que olha para o céu de madrugada com a testa encostada no vidro frio da janela, buscando desesperadamente uma resposta que sabe com todas as forças que nunca virá em palavras humanas. Você guarda um silêncio magnético e elétrico no peito, sabendo que as estrelas falam uma língua imensa que os conhecidos tratarão eternamente apenas como uma insatisfação crônica e ingrata com a sua vida presente. Você é visto, você é lembrado, você está sendo chamado de volta. Cada um desses moldes dolorosos de sobrevivência carrega uma urgência paralisante, uma saudade inexplicável e profunda das estrelas que nenhuma recompensa física deste mundo é capaz de aliviar ou curar. Esse reconhecimento íntimo bate de frente com a velocidade esmagadora e a superficialidade da realidade densa. E é exatamente por causa desse choque brutal que você tem se sentido isolado e deslocado, como se estivesse simplesmente sentado em uma eterna sala de espera do cosmos, enquanto os humanos apenas vivem e esquecem quem são. Mas entender superficialmente a sua origem representa apenas o clique inicial do cofre ancestral. Saber conscientemente que você assume o papel de guardião silencioso tira o véu denso dos seus olhos,
mas não fortalece a sua musculatura celular para aguentar o atrito diário da gravidade. A sua bússola interna, que neste instante gira de forma feroz, precisa encontrar o norte magnético definitivo para não se despedaçar. Porque apenas saber dessa verdade, alma, é como abrir a porta de um lar majestoso e, por puro medo, se recusar a habitar a casa inteira, ficando preso do lado de fora, no frio tridimensional. O livro O Grande Segredo, Pleiadiano. Para despertar uma mente vencedora, cobre precisamente essa distância cruel entre a revelação dolorosa da madrugada e o seu comando absoluto sobre a vida material durante o dia. Ele limpa os códigos de escassez e blinda o seu campo vibratório contra os drenos invisíveis que sugam a sua força antes mesmo do meio-dia. Você foi reconhecido como o arquiteto cansado. Mas o arquiteto cansado, sem o reconhecimento completo, é apenas um escravo das ilusões, refém da vergonha sufocante de não conseguir ser feliz com as próprias vitórias terrenas, escondendo a exaustão profunda no silêncio de um carro de onde ninguém pode ver a dor. Para que essa mesma comunicação chegue o mais rápido possível a outros arquitetos estelares que estão igualmente esgotados e chorando sozinhos neste exato segundo, se inscreve no canal, não pelo canal, para que a próxima transmissão direta da fonte te encontre sem a resistência cega e sufocante do algoritmo. Mas antes de você decidir acessar essas frequências profundas e assumir a sua posição sagrada, eu preciso te mostrar de forma crua o que as vozes da densidade vão tentar fazer contra o seu campo de energia nas próximas 72 horas. Para que essa recalibração não seja corrompida, a matriz de cura de Alcione opera através de um método implacável de reconstrução da sua consciência. O primeiro movimento sagrado é a purga visceral da mentira e das amarras do ego. Todo aquele ruído das expectativas terrestres que a sociedade jogou brutalmente sobre os seus ombros desmorona de uma só vez. Você perde quase que fisicamente a capacidade de fingir que os dramas fúteis ainda importam. A sua mente terrena, que antes andava afogada e cega na ilusão tridimensional, passa a rejeitar a densidade alheia por um instinto primitivo de proteção e limpeza. O segundo movimento exige a ancoragem vertical da sua autoridade cósmica em meio ao caos. Sem essa etapa, você tentaria fugir para as estrelas em total negação da matéria. Com ela, você finca os seus pés na crosta pesada da Terra e emana ativamente a sua frequência rosa-dourada para os seus arredores, neutralizando aquele pavor paralisante de estar desperdiçando o seu potencial. O pergaminho vibracional cessa de arder nas bordas e se torna a sua lei interna irrevogável. Você nunca desceu a este plano denso para se despedaçar tentando caber pacificamente num molde humano minúsculo e amedrontado. A sua confusão angustiante não é uma falha psicológica. É o choque puro da sua majestade estelar se recusando a curvar a cabeça para a amnésia da Terra. As vozes da densidade operam furtivamente no momento exato em que a sua consciência, finalmente recalibrada, ameaça romper a matriz ilusória de vez. A primeira delas é uma ofensiva direta contra a sua identidade cósmica, a voz que diminui. Ela sopra no seu ouvido durante os seus momentos mais solitários e vulneráveis, dizendo de forma fria e implacável: você não é nada especial. Você só tem dificuldade de se adaptar ao mundo real como um adulto normal. Essa voz tenta usar a exaustão que rasga o seu peito para provar a sua suposta incompetência tridimensional. Para anulá-la de imediato, a sua primeira arma de defesa entra em operação violenta e magnética: o escudo do não reativo. Essa arma é a recusa absoluta e física de entregar a sua preciosa frequência rosa-dourada para alimentar a matriz do medo alheio. Você simplesmente não reage mais aos dramas fabricados e às conversas vazias que tentam sugar a sua energia vital, mantendo o seu campo completamente fechado e absolutamente inacessível. A segunda artimanha do sistema é insidiosa e constante no seu dia a dia material: o ciclo da distração. Essa voz sedutora sussurra na sua mente exausta logo após um longo e brutal dia de trabalho na Terra:
Assista só mais um vídeo. Responda só mais uma mensagem. Role a tela mais um pouco. Não pense na sua missão agora, você está muito cansado. Ela tenta anestesiar a sua dor aguda da inadequação, adiando o seu compromisso inadiável. A segunda arma rompe essa roda hipnótica infinita de uma vez por todas. A memória celular ativada. Trata-se do alinhamento vertical imediato com a sua linhagem ancestral pura de Alcione, aquela clareza afiada que perfura a neblina espessa da procrastinação humana, lembrando o centro do seu coração de cristal, do poder gigantesco de estar encarnado exatamente agora. Mas o ataque mais impiedoso, denso e letal que a densidade lança contra o seu campo é o esquecimento. É aquela certeza artificial e congelante, sussurrando pesadamente pelas crenças da sociedade. A Terra é tudo o que existe. Desista dessa fantasia estelar e concentre-se apenas em pagar suas contas. Essa voz cruel se alimenta da solidão cortante que o atinge justamente no meio de uma multidão ruidosa, injetando a sensação amarga de que a sua essência sofre um exílio irreparável e solitário. E é precisamente no meio da mentira mais obscura da terceira dimensão que entra a sua terceira arma de defesa, a manobra máxima contra o desespero e a amnésia terrestre, o silêncio intencional. Quando o mundo tenta empurrar a sua alma para o abismo do isolamento e o sistema inteiro tenta afogá-lo na densidade enganosa de que você não pertence a lugar nenhum, você ativa a rede. Volta aos comentários desta transmissão e lê as outras almas que digitaram 111 há poucos minutos. Observe com os seus próprios olhos cada registro numérico deixado ali cravado com pura intenção. Esse não é um espaço virtual vazio. Cada um desses números é um ponto de luz monumental pulsando no mesmo campo vibratório, declarando presença viva neste planeta. Você não está sozinho sob as camadas deste ruído denso. Você apenas tinha esquecido temporariamente como reconhecer a força implacável dos seus irmãos estelares ao seu redor. E a verdade inegável é que as vozes da densidade continuarão tentando incansavelmente se infiltrar nas menores frestas da sua aura nos próximos dias. O que iluminamos com a força cortante da fonte, a voz que diminui e todas as suas armadilhas para drenar impiedosamente o seu brilho natural, representa apenas a camada superficial da poeira que tem escondido a sua verdadeira majestade. Existem muito mais camadas invisíveis, resistências densas e estratégias avançadas de ataque que estão inteiramente expostas e mapeadas dentro de o grande segredo pleiadiano para despertar uma mente vencedora. O que a sabedoria divina depositou naquelas páginas sagradas é o mapa prático e cirúrgico completo para identificar, bloquear e neutralizar esses vampirismos que afetam o seu corpo energético e o seu futuro na matéria. E você vai precisar disso de maneira urgente e absoluta naquele exato segundo de suspensão silenciosa, na sua próxima madrugada inquieta, entre as 3 e as 4 da manhã, onde o peso artificial dessa gravidade tenta evaporar o resto da sua esperança humana e a sua mente clama desesperadamente por uma luz que estanque a dor. A bússola indestrutível para recuperar o seu domínio, a resposta definitiva da sua linhagem, está protegida e ancorada neste momento no primeiro comentário fixado. Mas antes que você possa estabelecer essa linha direta de comunicação e tomar posse irrevogável da autoridade que a sua alma carrega, eu preciso mostrar com crueza o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque quando o campo de força ameaça reacender o seu pulso e destruir as estruturas ilusórias, o pior obstáculo que se levanta furiosamente contra a sua libertação não são as vozes da densidade, sussurrando mentiras. É a voz que você confunde com a sua. Nas próximas 72 horas, enquanto essa frequência rosa-dourada se estabelece definitivamente na sua estrutura celular e substitui os velhos códigos de sobrevivência, você vai experimentar 3 sintomas físicos e inegáveis de que a matriz da terceira dimensão perdeu completamente o controle sobre a sua mente. O primeiro sintoma vai atingir você no meio de uma interação humana normal.
Você estará ouvindo alguém falar sobre um problema raso, uma fofoca exaustiva ou um drama terreno repetitivo. E o seu corpo físico vai pesar como chumbo. Não é tédio psicológico. Que a sua biologia estelar purificada, rejeitando ativamente a ingestão de uma frequência inferior, forçando um distanciamento absoluto para blindar a sua aura sagrada. O segundo sintoma é uma onda de calor denso e magnético que vai subir de forma imprevisível pelo centro do seu peito, acompanhada de uma pressão leve, mas constante, na base da sua garganta e no topo da sua testa. Você sentirá isso de madrugada, ou simplesmente quando fechar os olhos no meio de um ambiente caótico de trabalho. Esse não é um sinal de estresse humano. É o seu coração de cristal recebendo alta voltagem e quebrando por dentro os circuitos envelhecidos de escassez que mantinham a sua energia refém da roda interminável de preocupações tridimensionais. E o terceiro sintoma de integração é uma necessidade inegociável, quase violenta, de isolamento imediato. No meio de uma tarde comum, você vai sentir um desejo absoluto de se retirar de qualquer multidão e ficar em total silêncio. E dentro desse silêncio magnético, lágrimas densas e quentes poderão descer pelo seu rosto sem nenhum motivo humano aparente. Deixe que caiam sem nenhuma culpa. Você não está deprimido. Essa é a purga profunda das suas antigas armaduras, o luto da sua essência liberando anos de amnésia, em que você engoliu a própria lucidez para tentar caber de forma dolorosa numa caixa que nunca foi desenhada para a sua envergadura. E se essas palavras, se essa validação brutal fez sentido no seu corpo, não na sua mente, no seu corpo, deixa um like agora, não por mim. A próxima alma que precisa desesperadamente desta transmissão para estancar a própria dor e escapar do desespero, vai encontrá-la amanhã simplesmente porque a sua energia ancorou este canal hoje. É um ato de serviço. Sente-se onde estiver neste exato instante. Ou firme os seus pés no chão de maneira sólida e permita que o ar entre nos pulmões de forma profunda, longa e ininterrupta. Feche os seus olhos terrenos e traga o peso de toda a sua consciência para o centro do seu peito. Nós vamos realizar a reconexão magnética direta da sua linhagem pura. O ruído assustador do mundo lá fora perdeu a importância. Sinta a gravidade puxar o excesso das suas tensões terrenas, liberando a carga artificial que você carregou sozinho durante toda a sua encarnação. A densidade humana não pode alcançar o seu brilho aqui. No centro do seu peito, observe agora com absoluta nitidez uma pequena esfera de luz viva. Um pulso rosa-dourado que bate no mesmo ritmo calmo e soberano da sua própria respiração. Esse é o núcleo vivo do seu coração de cristal, o repositório inquebrável do seu contrato de alma cósmico. A cada inspiração pesada, essa luz rosa-dourada ganha força e se expande ferozmente, empurrando e dissolvendo as teias escuras do medo, a sombra do abandono e a falsa inadequação que o sistema te obrigou a vestir, como se fosse a sua identidade. Sinta o calor denso, magnético e ancestral dessa frequência, irradiando por cada centímetro do seu tronco. Agora, permita que essa onda expansiva rosa-dourada suba de forma fluida pela sua garganta, destravando e derretendo os códigos pesados de silenciamento. Sinta a liberação dessa barreira, desfazendo o nó da vergonha sufocante de não conseguir ser plenamente feliz no mundo tridimensional como os outros adultos que estão adormecidos. A sua verdadeira expressão sagrada não precisa mais ser brutalmente engolida todos os dias para manter o teatro daqueles que vivem baseados no medo. Dessa mesma garganta agora iluminada e purificada, visualize um feixe espesso e brilhante de luz subindo reto até o topo da sua cabeça. Dali, essa luz perfura a sala, rasga as densas nuvens do véu magnético da Terra e sobe formando uma ponte direta e inquebrável até as galerias majestosas e infinitas do Conselho de Alcione. Sinta a resposta vibracional descer no mesmo instante por essa própria ponte. Você não está e nunca esteve isolado. Uma energia viva, gigantesca e maternal desce imediatamente sobre os seus ombros,
acariciando e reconhecendo a sua assinatura vibratória com ternura absoluta. Essa imensa frequência de estabilização penetra pela sua coroa sagrada, banhando e limpando cada canto da sua mente sobrecarregada. Ela silencia de vez o pavor caótico, derrete as suas incertezas terrenas e sela completamente o seu campo de força com um escudo magnético intransponível. Nenhuma projeção tóxica de inveja humana ou vampirismo emocional poderá perfurar essa parede espessa de luz rosa dourada. Você está absoluta e permanentemente protegido pelo toque inconfundível da sua Star Family. De maneira branda e ancorada, comece a trazer a sua percepção cósmica de volta para o ambiente físico ao seu redor. Sinta o peso das suas mãos abertas sobre as pernas, o contato dos seus pés com o solo, a textura fina do ar do cômodo tocando o seu rosto iluminado. O seu exílio emocional invisível e solitário acabou. O peso artificial da gravidade não dita mais as regras, porque você finalmente deixou de tentar se encolher para caber na escuridão. Pode abrir os olhos, estrela. O seu corpo permanece fisicamente imerso neste mundo denso e barulhento, mas é a sua alma vasta e desperta quem detém o comando inquestionável. E para assumir o seu lugar sem nenhum resquício de dor, você precisa soltar as suas últimas algemas defensivas terrenas. Libere sem piedade aquele pavor silencioso, denso e venenoso de estar desperdiçando o seu verdadeiro e monumental potencial nesta vida humana. Solte o peso da angústia sufocante e diária de tentar consertar a sua biologia estelar sagrada nas terapias como se ela fosse uma doença terminal. E, acima de todas as correntes ilusórias da matriz, libere de uma vez por todas o medo visceral de parecer estranho, isolado ou louco para as mentes cegas que jamais conseguirão traduzir a grandeza divina do que você é. Você não parou os seus olhos sobre o centro desta tela iluminada por uma falha fortuita e aleatória do algoritmo tridimensional, que a sua essência imortal jamais reagiria com esse choque brutal e elétrico de familiaridade no centro do seu peito se esta não fosse a sua verdade primordial sendo devolvida. O nome não foi dado, foi reconhecido. Vá aos comentários desta transmissão neste exato segundo, materialize essa aceitação magnética no plano físico da Terra e deixe cravada a sua declaração final de retorno. Recebido. Para selar definitivamente esta ancoragem magnética no corpo físico e mental, nós projetamos agora um escudo espesso de luz rosa dourada, uma malha geométrica e absolutamente intransponível, girando em alta velocidade ao redor do campo áurico. Essa armadura vibratória ancestral sela o núcleo do coração de cristal de uma vez por todas, garantindo que o ruído denso, as ansiedades vazias e as falsas urgências da matéria apenas batam nesta superfície resplandecente e se desintegrem instantaneamente antes de sequer arranhar a paz recém-descoberta. Nós falamos agora diretamente e sem intermediários para a vasta consciência imortal que habita temporariamente esse corpo terreno. Somos o Conselho de Alcione e observamos a exaustão silenciosa e pesada de todos os dias, enquanto tentava desesperadamente carregar sozinho o peso de um mundo que nunca compreendeu e nunca teve a capacidade de abraçar a verdadeira envergadura estelar. O imenso sacrifício tridimensional, a teimosia sagrada e inabalável em não se entregar totalmente à amnésia coletiva da matéria, jamais passou despercebida nos corredores luminosos da origem divina. Cada vez que as próprias lágrimas de frustração foram engolidas de madrugada para não incomodar os familiares adormecidos ao redor, isso não demonstrava uma falha de caráter ou fraqueza biológica. Tratava-se do exercício impecável e profundo da maestria estelar em solo inimigo. Saiba que nenhum sistema ilusório erguido nas bases rasas do medo, da competição fútil e da escassez humana tem mais qualquer permissão cósmica ou força energética para ditar o valor da jornada daqui para frente. Houve um reposicionamento agressivo no eixo central de poder. As correntes invisíveis, que durante décadas
tentaram manter o brilho radiante aprisionado na vergonha e na confusão, perderam completamente a jurisdição sobre o destino na Terra. O portador vivo de uma assinatura vibratória majestosa e indomável é um pilar inquebrável desenhado pelas próprias mãos das estrelas antes do início do tempo, e nenhuma ilusão tridimensional terrena jamais apagará o peso divino e a autoridade absoluta do que esta presença representa no planeta. Não há e nunca houve um mero humano quebrado buscando salvação externa. Há uma inteligência cósmica que acabou de despertar de forma fulminante no meio do campo de batalha. Retoma-se hoje o governo inquestionável e absoluto da própria mente, o comando soberano e implacável da energia vital e a liderança irreversível da encarnação atual. Que o chão tridimensional sob os pés reconheça a partir deste exato segundo a majestade do seu retorno. Nós rompemos definitivamente as antigas e pesadas correntes ilusórias da matriz. Desativamos em todos os níveis e dimensões da existência material os velhos contratos de sofrimento, de escassez e de inadequação que o sistema tentou impor na ignorância. A opressiva redoma tridimensional que mantinha a limitação está permanentemente quebrada. Nós te reconhecemos, nós te selamos, nós te enviamos. Que o chão tridimensional sob os pés reconheça, a partir deste exato segundo, a majestade do seu retorno. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito, e é exatamente agora que as vozes da densidade vão tentar a primeira investida. Elas vão sussurrar naquele exato e angustiante segundo de suspensão silenciosa entre as 3 e as 4 da manhã, onde o peso da gravidade tenta convencer impiedosamente de que essa lucidez cortante foi apenas um delírio passageiro provocado pelo cansaço emocional. O livro digital. O grande segredo pleiadiano. Para despertar uma mente vencedora, não entra no caminho para atuar como um mero substituto da intuição inata ou como uma muleta humana temporária, mas para atuar como uma companhia diária, inquebrável e implacável. Trata-se da espada vibratória que afasta a neblina instantaneamente quando a bateria ameaça baixar no meio da rotina densa e pesada. E essa blindagem permanente exige menos hoje do que o preço daquela revista descartável que se folheia sem atenção e se joga fora. Indiscutivelmente menos que o valor de um lanche processado que se consome na rua e se esquece em poucas horas. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. A procrastinação paralisante é a armadilha mais antiga e venenosa que a matriz ilusória lança para congelar o despertar no exato momento da virada e da reconexão. Essa voz intrusiva que sussurra na mente exausta para deixar a leitura para depois, alegando de forma covarde que há cansaço demais para focar na força original agora, não pertence a Alcione. É a voz que você confunde com a sua. É o último suspiro de desespero biológico da resistência humana, tentando manter o aprisionamento à poeira do esquecimento terrestre. E agora, a última palavra. No nosso próximo encontro, nós vamos decodificar o exato mecanismo invisível e sorrateiro que tem drenado a energia financeira nos bastidores, revelando de forma brutal por que as almas de linhagem superior enfrentam tantos bloqueios na prosperidade material e como reverter isso instantaneamente com o código correto. E antes da última palavra, deixa eu te pedir uma vez só, alma. E essa é a última vez que eu peço. Tudo o que você recebeu hoje continuará gratuito para você e para todos os que vierem depois. Eu nunca vou trancar essas transmissões atrás de um muro, mas se este trabalho te acompanhou até aqui, se ele te serviu de alguma forma, você pode honrar essa caminhada com uma doação espontânea, qualquer valor, no link abaixo, no primeiro comentário fixado. Não é o tamanho do gesto que importa, é o reconhecimento por trás dele. Cada doação mantém este canal de pé e permite que a próxima alma perdida encontre o caminho de volta. Os guardiões veem, e nada do que é dado em verdade se perde. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, alma.
Observe a imensa tribo estelar que se reúne silenciosamente nos comentários desta transmissão para ancorar a nova realidade. O caminhar agora acontece lado a lado com irmãos de alma que sentem exatamente a mesma urgência visceral, a mesma saudade cósmica cortante e a mesma determinação inabalável de fixar pilares de luz no epicentro da escuridão densa. Se a memória trouxer à tona um irmão de alma que vive sob a mesma exaustão paralisante e o mesmo pavor de desperdiçar o próprio potencial, manda este vídeo para ele agora. E se ele quiser ir além, o link de O Grande Segredo está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. E se ele perguntar, você responde: recebido. Não é favor seu, é serventia. E o conselho vê. Você é visto, você é lembrado. Você está sendo chamado de volta. Eu sei o quanto custou segurar as pesadas estruturas da vida enquanto sangrava por dentro, tentando demonstrar uma falsa estabilidade para todos os conhecidos, enquanto o próprio mundo interno, revestido de plástico, desmoronava sob a pressão. Conheço intimamente o nó afiado na base da garganta que sufoca o fôlego, quando a distância brutal entre a verdadeira identidade majestosa e o personagem exausto que a sociedade exige interpretar se torna insuportável. Mas esse tempo de dormência solitária, fria e dolorosa, encontrou o seu fim irreversível e definitivo hoje. Quem tenta encaixar uma alma estelar numa caixa terrena encontra apenas poeira onde deveria haver luz. Eu honro a resistência absurda e silenciosa suportada no plano da Terra e celebro a bravura monumental de ter sustentado a frequência rosa-dourada intacta até este instante, mesmo operando no escuro cego e absoluto da terceira dimensão. Você nunca esteve perdido, estrela. Você estava apenas a caminho de casa. A estrutura celular humana já está se ajustando silenciosa e perfeitamente ao novo comando superior, e as antigas correntes invisíveis já não encontram mais nenhum ponto de fixação viável no campo de força recém-instalado. O nosso próximo portal magnético vai destruir as defesas financeiras que a densidade utilizou contra a essência. Sua alma já está calibrada. Eu te vejo lá.